dando prosseguimento nas mensagens que temos refletido na palavra de Deus, baseadas no Evangelho de Lucas, quando Pedro foi avisado por Jesus Cristo, uma advertência da máxima importância. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus dirigiu-se a Pedro assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Quem avisa, amigo é. É um ditado verdadeiro. Jesus advertiu ao apóstolo Pedro, ao chamá-lo 2 vezes de Simão, o seu nome antigo. Jesus trocara o nome quando ele o viu pela primeira vez, segundo o registro do Evangelho de João. Jesus trocou o nome de Simão para Pedro, a rocha. 3 anos depois, aproximadamente, Jesus volta a lhe chamar do mesmo nome, do velho nome, para que ele se tocasse, para que ele percebesse a sua fraqueza, a sua fragilidade e que ainda lhe faltava uma conversão profunda. Diz o texto sagrado que Satanás vos pediu para peneirar todos os apóstolos, ou seja, atacá-los com crueldade, com fúria, um ataque severo, uma prova terrível que Satanás ele iria contra os apóstolos, e ele pediu autorização a Deus, porque Deus é supremo. O diabo não tem o direito de fazer o que quer, quando quer, com quem quer e como quer. Ele está debaixo do controle absoluto de Deus. Tudo implica e tudo indica que Deus autorizou. E isso deixa claro para todos nós que tudo quanto nos acontece tem de Deus a permissão, porque nada, absolutamente nada chega a nós a não ser com autorização divina. No entanto, Jesus declarou que se Satanás pediu, obteve autorização para prová-los, testá-los, atacá-los furiosamente, Jesus intercedeu por Pedro. E eu destaco, como temos destacado nestas lives, o fato de que, embora Satanás tenha pedido para atacar os 11, Jesus dirigiu-se a Pedro e intercedeu por ele, porque ele era o líder natural do grupo. Jesus, então, deixa claro sobre o poder da sua intercessão. E também deixou claro que o alvo do diabo ao atacar o povo de Deus é danificar a sua fé, é lamentavelmente levá-la ao naufrágio, ao fracasso. E sem fé ninguém pode agradar a Deus. A fé, ela é o escudo na armadura de Deus. E Jesus intercede por Pedro e o adverte: quando te converteres, fortalece teus irmãos. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Sabe por que Pedro caiu? Porque Pedro, ele disse: estou pronto. Pedro superestimou sua fidelidade, sua lealdade, sua fidelidade, suas próprias forças, o seu próprio compromisso. Ele dependeu de si, ele acreditou em si, ele confiou em si. Como hoje,
todo o humanismo repleto e presente nas metodologias de enaltecimento do ego para motivar as equipes, as grandes realizações, as vendas e coisas desse tipo. Você vai triunfar, você é vitorioso, você pode tudo. Esse humanismo que exalta o ser humano e a sua capacidade, ele faz com que as pessoas caiam no pecado e, de fato, sejam infiéis. Simplesmente por quê? Porque elas se superestimam. E Pedro caiu também, porque ele subestimou seu próprio coração, subestimou as forças satânicas, as estratégias, as sutilezas, a sagacidade do mal, o poder do mal, ele subestimou, e por essa razão o apóstolo Pedro, lamentavelmente e vergonhosamente, caiu. Como acontece conosco, comigo, com você. Pense bem, querido. Pense bem, querida. Você que está ouvindo agora a palavra de Deus. Escute o que Pedro disse para Jesus. Estou pronto. A soberba, a autossuficiência, a arrogância gera a surdez. Porque as pessoas cheias de si, elas não param para ouvir. São advertidas, são repreendidas, são aconselhadas. Mas Pedro não se deu por avisado. Pedro não deu crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, à sua advertência. Jesus destacou que no mundo espiritual houve uma solicitação para um ataque feroz e cruel, não num futuro distante, mas no futuro próximo, naquela própria noite, e ele simplesmente não deu crédito a isso. Ele também não deu crédito que Jesus entrou no campo de batalha para interceder, porque seria um confronto terrível e Pedro precisaria de socorro. E Jesus entrou naquela luta espiritual para defendê-lo com sua oração de intercessão. Mas Pedro não se deixou admoestar, advertir, ele não deu crédito e nem ouvidos, ele desprezou as advertências. Por quê? Porque ele estava cheio de si, ele superestimou-se e por isso ele caiu e ele declarou: estou pronto. Imagine, você está pronto e você quer sair de casa e você chama a esposa ou os filhos e você pergunta: vocês estão prontos? Estamos, então vamos sair. Não, ainda falta isso, ainda falta aquilo. A pessoa pensa que está pronta, preparada, mas não está. Imagine alguém que vai prestar um concurso e, de repente, o concurso anuncia uma data próxima e a pessoa julga-se pronta, preparada para fazer aquela prova. E ela tem uma nota baixa, um péssimo desempenho, porque ela acreditou que ela estava pronta, preparada, mas ela não estava. Ela não foi capaz de ter uma avaliação honesta, sincera de si mesma. Ela pensou de si mais do que era e mais do que podia, e por isso declarou: estou pronto, mas não estava. Como muita gente acredita que está pronto para enfrentar o mal, as tribulações, as adversidades, os perigos, os ataques, mas na hora H demonstra a sua fragilidade, a sua fraqueza, a sua meninice espiritual, a sua carnalidade e o quanto distante de Deus está. Pedro cometeu esse grande e grave pecado quando ele declarou: eu estou pronto, eu estou preparado, disse Pedro, para ir contigo. Sabe para onde? Tanto para a prisão como para a morte. Mas ele não estava pronto, mas pensou que estava. Será que não é por essa mesma razão que nós caímos?
quando você se dá ao luxo de ter amigos, sair com pessoas que não são de Deus, para ambientes que não são de Deus, que não são recomendados por Deus, quando você se expõe ao contato, você é um homem casado com uma mulher tentadora, quando você, mulher casada, você se expõe, você dá liberdade, você acaba dando margem e ao expor-se porque você acredita que é íntegro, você acredita que é íntegra, você acredita que pode ter amigos e colegas, mesmo, por exemplo, que eles sejam viciados em drogas e em outros tipos de pecados e de imoralidades, e você se julga capaz de andar com eles, de estar com eles sem se contaminar. E aí você se expõe. E o que acontece? Sob a influência, a persuasão e a tentação, você se arrebenta. Você destrói sua vida, você destrói sua família, você destrói seu casamento, você destrói o seu futuro. Por quê? Porque você se superestima e subestima o poder do mal, o poder do pecado, o poder da tentação. Se dê por avisado. Não faça como o apóstolo Pedro, que não deu crédito, não deu ouvidos. Quantas vezes Deus coloca no seu caminho alguém para te advertir? Nesses 38 anos de ministério pastoral, ao ouvir as histórias, os relatos no gabinete de pessoas que amargaram derrotas, elas costumam dizer, eu me lembro que alguém me deu uma palavra, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, um amigo, alguma coisa aconteceu. Deus sempre, uma mensagem, uma lembrança, uma mensagem que alguém me enviou, um texto, algo, era Deus me advertindo, era Deus me chamando a atenção para o que estava prestes a acontecer e eu simplesmente me fiz de surdo, de cego, negligenciei e caí. Ora, sabendo disso, o que devemos fazer? Dar crédito a todas as advertências da palavra de Deus. Então, após Pedro declarar estar preparado para ser preso, até mesmo para morrer, disse-lhe Jesus, Pedro, vejam, Jesus o abordou, Simão, Simão, o seu nome antigo, para que ele entendesse a sua fragilidade e que ainda lhe faltava uma profunda conversão. Mas agora Jesus volta a chamá-lo de Pedro. Pedro, você será, Pedro, no futuro, você sim será uma rocha. Você vai ser uma coluna da igreja. Pedro, você que agora me negará 3 vezes, covardemente, que me conhece, que é meu discípulo, que anda comigo, que crê em mim, que eu sou seu mestre, que eu sou o seu Senhor, você será, Pedro, sim, a rocha, e você será uma bênção. Por exemplo, Jesus disse, segundo o Evangelho de João, nas últimas palavras do Cristo ressurreto, ele disse, com isso, disse João, ele, Jesus, se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Pedro glorificaria a Deus com um tipo de morte. E havendo dito isso, estas coisas, ordenou-lhe, segue-me. Pedro não se acovardaria. Pedro glorificaria ao Senhor Jesus com uma morte. E segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo o relato de Atos, quando o mesmo Sinédrio, que já havia demonstrado todo o seu poder ao prender Jesus injustamente e condená-lo injustamente, diante desses mesmos algozes, ameaçado, Pedro respondeu. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram, julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ora, esse é o apóstolo Pedro,
Esse mesmo Pedro que Jesus disse, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então, escrevendo para cristãos e para igrejas, Pedro disse, tende bom senso. Pedro disse, estai atentos. O diabo, vosso adversário, aquele diabo, aquele inimigo, aquele caluniador, Satanás, que Jesus disse que havia pedido autorização para atacá-los com fúria, e ele não deu crédito. Agora, Pedro, cumprindo a profecia de Cristo, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqui está ele dizendo, o diabo. Agora Pedro entende, agora Pedro percebe, agora ele aprendeu. Ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Assim Jesus lhe diz, Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Ora, Pedro vergonhosamente negou, mas quando Jesus o chama, volta a chamá-lo de Pedro, eu creio que lhe deu uma esperança. E quando Pedro ouviu o galo cantar, ele lembrou-se, Jesus voltou a me chamar de Pedro, há esperança, e ele se arrependeu. E todo aquele que genuinamente se arrepende é perdoado, é restaurado, é liberto, é reconduzido. E Jesus fez isso na vida do apóstolo Pedro. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é preciosa, a palavra de Deus é rica. Provavelmente tudo quanto hoje está te acontecendo, ou me acontecendo, está diretamente relacionado ao fato de que muitas vezes nós não damos crédito às advertências do Senhor através da sua palavra. Não seja como Pedro, não sejamos como Pedro, eu me incluo. Não nos superestimemos, não subestimemos o mal, o inimigo. Não acreditemos e não dependamos de nós. Não diga estou pronto, eu estou preparado. Ajoelhe, peça misericórdia, diga Deus me prepara, me fortalece com a força do teu poder, porque fortalecido com a força do teu poder eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fortalecido por ti, na dependência do Espírito, do poder da palavra, do Espírito de Deus, eu serei capaz de suportar tudo o que Deus permitir. E a minha fé não será destruída, danificada, ela não naufragará, porque eu confiarei em Deus, eu perseverarei. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseveramos pela fé em Jesus Cristo. Eu oro, eu suplico para que Ele te abençoe rica e abundantemente.